estamos dando início a mais uma edição do programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Falamos direto dos estúdios da TV SEAC, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, no centro da cidade de Bauru, a rua 7 de setembro, 8h30. E você nos assiste através da nossa grande companheira, nossa co-irmã, a TV Prevê. E hoje estamos recebendo com muita alegria, para falar de mais um lançamento de livro, o escritor, orador, Sidney Fernandes, amigo também, grande parceiro de muitos programas. Sidney Fernandes, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Muito obrigado, muito prazer estar aqui. E o Sidney, a gente também recebe o Sidney no programa de hoje com muita alegria, pois não é à toa que o Sidney vem já nessa sua fase de muita criatividade, criando vários livros, mas o livro que já saiu do forno e já se encontra aí em pleno seu lançamento é o livro Por que o Conhecimento Liberta. Lembrando que vocês vão falar, mas eu não tenho porquê. Isso mesmo, tem um porquê. Vamos chamá-lo de Porquê 1, né? Esse é o 15º livro, o Conhecimento Liberta. O 15º livro é o Antigo Porquê. Esse é o 17º, né? O Porquê de número 15 foi lançado em 2021. Podemos chamar de Porquê 2? Bom, a ideia, inclusive, partiu de você, de que eu deveria desenvolver algumas trilogias. Com isso, nós criamos a Trilogia da Felicidade, obviamente com 3 obras que falam sobre o assunto. Criamos a trilogia do Dr. Galton, que já temos 3 obras. Temos a trilogia das luzes. E você veio me sugerir, por que não criar uma trilogia do porquê? Além da trilogia do amor. Ah, verdade. Também foi sugestão sua. Então, realmente é com muito carinho, muito prazer, que a editora SEAC abre novamente o seu espaço editorial para trazermos a vocês mais uma obra. Por que o conhecimento liberta? Ô Sidney, e nesse caso, qual que é assim a sua alegria? A gente, claro, toda a criação tem aquele seu momento de emoção, alegria no seu lançamento. Mas essa é uma obra onde a pessoa costumeiramente, diferentemente de um romance que ela vai ler, ela vai guardar por um determinado tempo, ela pode voltar lá na frente. Mas essa é uma que muitas vezes a pessoa pode ter como livro de cabeceira para estar sempre consultando. Qual é o grande prazer de um escritor em ter uma obra que sabe que vai ser quase que um regulamento, um manual de dia a dia com essas questões que você escolheu para o livro? Uma cartilha. Noto alguma dificuldade para as pessoas acessarem determinados temas. Isso foi detectado por Sócrates, que através de perguntas e respostas extraiu de um escravo supostamente ignorante, que nunca havia estudado, através de perguntas, o método denominado maiêutica, extraiu de um escravo inculto princípios, orientações que somente ele, Sócrates, tinha conhecimento depois de muitos estudos, muitas pesquisas. A metodologia não é nova e dentro do meio espírita foi utilizada pelo professor Rivaio, que, tomando conhecimento dos fenômenos que vinham dos espíritos, as manifestações dos espíritos, dos mortos, de 1855 a 1857, construiu uma obra extraordinária. O termo construir não é bem exato, porque não foi ele que fez a obra, ele codificou, ele organizou, ele classificou os assuntos que ele ia expondo para os espíritos e conteúdos que eram respondidos com muita profundidade por menininhas de 13, 14, 15, 17 anos que não tinham a mínima condição, pelo menos naquela existência, de criar, de trazer conteúdos tão extraordinários. E mais recentemente, vindo para o nosso meio, principalmente aqui de Bauru, estado de São Paulo,
Richard Simonetti começou a se utilizar das perguntas que eu formulava para ele nos programas de perguntas e respostas, que denominamos aqui, lembrando o grande pinga-fogo do Chico Xavier. Fizemos muitos trabalhos, semanalmente, mensalmente, fazíamos perguntas para o Richard que ele respondia, ora presencialmente, ora através do rádio e da TV. Seguia as pegadas, claro, sem a pretensão da profundidade de Sócrates, de Kardec e de Richard Simonetti. Esta obra que estamos lançando hoje, ela é uma obra simples, é uma obra para as pessoas que estão começando a doutrina. E há um detalhe interessante, Theo, como você já apresentou, que ela pode ser lida em qualquer parte. Você abre o livro ao acaso e encontra ali o assunto, se agrada, você lê aquele, se não, vai para trás ou para frente, ou vai no índice e vai encontrar lá assuntos da sua preferência. Os temas. E nessa questão, tem como você definir, Sidney, qual é a pergunta do livro, tanto do porquê da primeira versão, esse porquê agora o conhecimento liberta, tem ali a grande pergunta respondida no seu livro? Sim. Nesta obra, principalmente, nós começamos a falar sobre Deus, falamos sobre Jesus, falamos sobre Maria, mãe de Jesus, falamos sobre o Espiritismo propriamente dito, falamos sobre a família e muitos outros temas. E esses temas são assim muito profícuos, exigem tanto pesquisa e estudo da minha parte, como para as pessoas que estão lendo, vão trazer assim um retorno, um conhecimento, um encaminhamento que provoca a reflexão do leitor. Entendi. Estamos aí na semana de lançamento do livro Porquê o Conhecimento Liberta. A gente vai fazer uma pequena pausa, o nosso primeiro apoio cultural, e voltaremos na sequência tentando tirar mais do Sidney sobre esse seu novo, mais recente lançamento. Não saia daí, a gente volta já já com o programa Despertar de hoje. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Despertar de hoje, numa semana muito agradável para nós. Mais uma obra de Sidney Fernandes que vem a lume, Porque o Conhecimento Liberta. Sidney, você falou aí, né, que o Richard pegava ali algumas perguntas que ele usava no Pinga Fogo e você seguiu esse mesmo caminho. Como funciona essa sua seleção de perguntas para trazer num livro assim, para falar assim, bom, essas cabem colocar no livro? Eu acredito que tem algumas que possam ter ficado de fora, né? Porque o formato do livro ali comporta só determinada quantidade. Mas como você faz essas escolhas assim? É pelo assunto, se ele é interessante, se ele não é? É pela grande dúvida que o pessoal tem? Uma grande parte das perguntas você me formula no Pinga Fogo presencial ou mesmo quando apresentamos aqui às sextas-feiras pela Rádio TV SEAC. E os papeizinhos das pessoas que escrevem lá no Salão Richard Simonetti, a cada segunda-feira do mês, nós nos colocamos à disposição para responder. O pessoal me entrega esses papéis, eu levo para casa. E ali eu seleciono, classifico, e aí vejo pelos assuntos. Com isso, nós tivemos
material em 2021, material praticamente para um livro e meio. Aham. E aí a editora falou, não, esse livro aqui tem que ser um livro fino, uma cartilha de fácil consulta. Aí na oportunidade separamos alguns temas e editamos o livro Por que o Espiritismo Responde. Aí sobraram algumas perguntas, alguns temas. E a editora falou, olha, o porquê foi um sucesso, você precisa soltar o segundo. E como você já havia, tempos atrás, me falado, e a trilogia não vai sair? Então, nós começamos a trabalhar com novos temas, dentro daqueles em que ocorram, Theo, maior desconforto filosófico das pessoas. Então, sabe aquelas dúvidas, aquelas pulguinhas, aquelas perguntas que são feitas às vezes para você e você retransmite para mim? Então nós procuramos colocar ali coisas relacionadas com o dia a dia, são temas atuais, são dúvidas que surgem e às vezes a pessoa não tem oportunidade, ou ela quer a resposta, vai ter que manusear um monte de livros, consultar a internet. Eu tenho uma obra do Richard, um livro fino também, que é praticamente um livro de cabeceira ao meu lado ali. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu fui convidado para dar uma entrevista numa determinada rádio daqui de Bauru e eu sabia qual tema que eles iam me perguntar. E é um tema meio complicado. Uhum. Não teve dúvida, eu fui lá atrás e procurei ali Richard Simonetti, o que ele pensa a respeito, para que eu pudesse ter assim um apoio logístico nas minhas respostas, porque a minha cultura não chega nem aos pés da cultura do Richard. E, então, só para você ter essa ideia, né? Eu precisei de um apoio, fui ali e encontrei rapidamente. Eu espero que esse livro que estamos lançando nesta semana sirva da mesma forma para motivar as pessoas à leitura e, ao contrário, quando tiver alguma dúvida, vão procurar ali, ou lá no primeiro porquê, ou neste segundo, pelo menos uma pista, um início de pesquisa para que possa atender ou a dúvida ou a curiosidade do leitor. E uma coisa que eu acho interessante, né, Sidney, a gente faz aí, você citou aí o programa Pinga Fogo, mas tem também o Fagulhas, né, que é um programa diário, você responde uma pergunta todos os dias, de segunda a sexta, a gente faz tempo já que está com esse programa, é que você não responde assim e coloca um ponto final. No seu tipo de resposta, você deixa um gancho para que a pessoa possa ter as suas pesquisas, possa procurar outras respostas, mas também você se abaliza em muitas coisas onde muita gente vai chegar e vai ver que aquilo ali está agradável, é uma resposta que satisfaz a curiosidade dela. É muito tempo estudando, é como você falou aí, é algum livro de cabeceira, é sempre consultando aqui e ali, para chegar nesse nível de dar uma resposta e deixar essa brecha? Sim. Sem querer ser dono da verdade. Né? Ah, com toda certeza. Nós respeitamos as outras filosofias e religiões. Eu vou lhe dar um exemplo. No mais recente Pinga Fogo de que participei presencialmente, me fizeram uma pergunta e na mesma hora me veio à mente uma resposta que o padre Fábio de Mello deu para uma multidão de pessoas que estavam assistindo a uma palestra dele. Ele dizia assim, mais ou menos assim: que história é essa de que o diabo pode entrar a hora que bem entende na minha vida? Então, respeitando o linguajar dele, porque nós espíritas não aceitamos a existência do diabo como um espírito obsessor, doente, vingativo. Que ainda está em evolução, né? Mas que não está inapelavelmente destinado ao sofrimento eterno no inferno. Sem então, mudança, né? Então, mas respeitando a terminologia do padre Fábio de Mello, ele dizia: que história é essa de achar que o diabo entra no meu corpo, entra na minha vida a hora que ele bem entende? E ele
falou uma coisa que nós espíritas falamos sempre. Basta fechar a porta. Você se lembra de uma frase contida no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte final das preces que estão ali? Ali há uma frase extraordinária que diz mais ou menos assim, que inclusive coincide com a colocação do padre Fábio de Mello. E eu até brinco dizendo, acho que esse padre é meio espírita, viu? Essa frase diz mais ou menos assim: assim como as moscas são atraídas pelas chagas, pelas feridas do corpo, assim também, e Kardec, nessa resposta, ele usa um termo forte. Forte, né? Eu dourei um pouco a pílula. Então, os espíritos doentes, espíritos infelizes, eles são atraídos pelas feridas da nossa alma. Foi o que o padre Fábio de Mello falou: olha, você fique firme com Deus, apegue-se a Jesus, faça as coisas que a sua religião recomenda, que aí vamos relembrar a expressão dos amigos, dos irmãos do candomblé. Você vai ter o corpo fechado. É claro que não é bem assim. Mas eu falei tudo isso, Theo, para mostrar como exemplo que às vezes uma observação, uma fala, uma gravação, um vídeo de um irmão, de uma outra filosofia, uma outra igreja, serve de subsídio, serve de ilustração para às vezes a gente colocar uma pergunta nesse livro Por quê? Que vai, vamos dizer assim, encaminhar a pessoa para o esclarecimento da sua dúvida. E nesse livro também, né, Sidney, qual que você acha que é a grande dúvida das pessoas, principalmente quem não é espírita e se deparar com esse livro aí? Qual que é a grande dúvida, assim, que a pessoa chega aí nesse livro? São vários os temas, né? Não tem um tema específico. Qual que seria a grande dúvida? Há vários temas preferidos, né? Um deles é o sonho. Outro é a obsessão. O sonho é bem perguntado mesmo, né? Mas eu acho que o campeão deles é o da obsessão, da perturbação. Né? As pessoas colocaram na cabeça, Theo, que pelo simples fato de entrar num ambiente, ela já atrai espírito com ela. Não é bem assim. Nós podemos chegar num ambiente. Minha esposa, por exemplo, quando foi visitar o Coliseu em Roma, isso aconteceu também com Divaldo Franco, ela sentiu-se mal pelas vibrações do ambiente, tivemos que sair dali. Entendi. Ela teve uma reminiscência desagradável. Então, as pessoas acham que pelo simples fato de entrar numa casa, que ela já pega o espírito, leva para casa e ela tem que fazer uma sessão de descarrego. Não é assim. Nós temos as nossas defesas. A partir do momento que eu limpo o meu pensamento e a minha palavra, a minha atitude, eu me protejo. Nós vamos fazer mais um intervalo, nosso último apoio cultural, e voltaremos já já na sequência do nosso programa Despertar de hoje. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece.
Estamos de volta, o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, semana de lançamento, como a gente já disse aqui, uma semana feliz, agradável, não só para o Sidney, mas para nós, principalmente aqui do SEAC, para os leitores que também vão receber, porque a gente meio que faz parte disso, né? Até porque, como o Sidney diz, perguntas pegadas ali no Pinga Fogo presencial, no programa Pinga Fogo, no próprio programa Fagulhas de Luz. Ô Sidney, qual é a parte mais gostosa de todo esse processo que culmina no lançamento? É quando chega a ideia, é quando começa a escrever, aí depois vai para a diagramação, a gente grava o audiolivro, aí você sobe no púlpito já com a peça na mão. Qual que é a parte mais gostosa de todo esse processo? Acho que o processo inteiro é muito bom. Eu estou escrevendo um artigo agora que me foi encomendado para ser publicado, vai ser oferecido, né? Vamos ver se eles vão aprovar para a Federação Espírita Brasileira. E vai fazer parte, vai constituir, vai ser o conteúdo de uma palestra que eu vou fazer na cidade de Contagem, Minas Gerais. E eu estou no meio, nos bastidores de hoje aqui, eu até comentei com você esse artigo. Você não imagina quando a gente vai construindo e vê que a ideia vai tomando forma, porque na hora que você está escrevendo, você fala, mas será que isso aqui vai ficar bom? E aí a gente escreve. Antes de retomar a redação, a gente relê, nossa, tá ficando bom. Então dá aquela satisfação de o dever cumprido, que eu acho, Theo, já é uma opinião, não estou afirmando que isso acontece, que à medida que a gente vai desenvolvendo uma ideia, ela é patrocinada pelos espíritos protetores. Porque você me perguntou ali lá atrás, como que eu escolho as perguntas? Às vezes eu sou induzido, eu imagino que alguns mentores espirituais, porque eu não posso alimentar a presunção de que eu estou sozinho nessa história. É comigo mesmo, né? Não, eu tenho, graças a Deus, inspirações, criaturas que vêm. Então, a hora que antes de vir para cá hoje, eu dei uma relida no que eu escrevi até ontem à noite. E antes de deitar, eu estava rascunhando mais uma parte desse artigo. Olha, me deu uma sensação gostosa, agradável, de ver que estava tomando forma. É como se fosse um escultor que está dando uma olhada ali e, como aquele gênio, depois que ele terminou assim, ele achou tão espetacular a obra dele, que ele disse assim em italiano, parla, porque a obra dele, para ele, tinha criado vida, né? Então, eu entendo que essa satisfação do dever cumprido, de tomar forma, ainda que eu tenha aqui ao meu lado criaturas que estão me apoiando, estão me estimulando, inspirando, me trazendo novas ideias. Porque eu começo um livro com ele supostamente preparado do começo até o fim, e eu vou dizer para você, uma grande parte daquilo que eu queria escrever nesse livro, ainda não escrevi. Ainda não foi. Não foi, porque foram surgindo outras ideias. Agora, além disso, Theo, tem a satisfação de as pessoas se manifestarem depois, olha, o seu livro me fez bem. Então, às vezes acontece, lá, um livro que eu escrevi lá em 2012, a pessoa, olha, a minha neta esses dias, uma das minhas netas, mandou um recado para mim, vô, o que você escreveu nesse livro aqui, ela estava se referindo a um dos Galtons lá de trás, isso aqui ficou muito bom, vô. Então, isso traz uma alegria, uma satisfação interior. Além de você encontrar com as pessoas nos corredores aqui do SEAC, o momento do autógrafo é sempre você que participou, tirou 1000 fotos comigo já autografando. As pessoas parece que têm prazer de estar ali com a gente, né? Então, Theo, é um processo a ser muito prazeroso e, ao mesmo tempo, vai ficar além da minha vida. Richard Simonetti desencarnou em 2018 e nós não paramos de publicar, de ler, de curtir. De citá-lo, né? De citá-lo, de nos abeberarmos
dos 65 livros que ele escreveu, isto é, ele vai ficar para sempre. É. E não que eu tenha essa pretensão de imortalidade, mas a ideia em si, ela, graças a Deus, está fazendo muito bem para muita gente. E eu espero que isso perdure por mais tempo. E você disse, né, você está no 17º, mas nós já temos aí uma ideia de mais ou menos o 21º. Existe a possibilidade de um escritor, dentro desse lançamento do Porque o Conhecimento Liberta, escolher uma obra? Tem como, Sidney? Ah, que você mais gosta? É? Ah, é como você escolheu o filho que você mais gosta, né? Agora, eu posso dizer para você que a obra Luzes em Paris é muito gostosa. Recentemente eu estava relendo o Gabriele, é muito agradável. Herdeiros. O Herdeiro de Nós Mesmos. Fiquei sabendo que um amigo meu, americano, está passando por um momento difícil. E eu citei, é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, citei ele numa das minhas obras. E eu fiquei sabendo ontem que ele está com um problema muito sério. E um mês atrás eu mandei o livro para ele. Um livro em que eu cito, com outro nome, claro. Sem identificá-lo. E eu estou ansioso para que ele receba o livro, que vai trazendo um pouco de paz, de carinho para ele, né? Então é um livro que vai fazer bem para ele, espero. Né? Com certeza. Então não dá para escolher não, Theo. Theo, eu não sei se vai ser possível a gente citar os dias e horários de lançamento. Não, com certeza. Fica à vontade, Sidney. Bem, durante esta semana em que este programa está sendo desenvolvido, nós teremos o lançamento do livro na segunda-feira, no domingo, às 9 horas da manhã, na segunda-feira, às 20 horas, na quarta-feira, às 20 horas e na quinta-feira, às 15 horas. Às 15 horas. Durante o mês de abril. E em todos esses dias você estará presente respondendo perguntas e ao final tem a nossa sessão de autógrafos. Exatamente. Sidney, eu gostaria de agradecer a sua presença e já deixar o convite aí para uma futura entrevista novamente após o lançamento do livro. Com o maior prazer, voltaremos para dizer como é que foi o lançamento. Muito obrigado pela presença de vocês, pela sua atenção. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição do programa Despertar. Até lá!